Boa tarde a todos, todos que estão presentes, presencial ou online. Nós vamos nos preparar agora para a oração inicial. Vamos nos desligar de todos os nossos afazeres lá fora e vamos voltar nossos pensamentos para este momento, estarmos voltados para Jesus, sentindo a presença dele e da espiritualidade que nos envolve. Vamos pedir a Jesus que nos dê presença de espírito, que os pensamentos cessem e que possamos nos conectar na palestra, para que possamos, já aqui presentes, começar a colher tudo que precisamos para a nossa cura, seja a nossa cura física, emocional, espiritual. Pedimos a Jesus que proteja todos que aqui estão, que proteja todos que aqui não puderem estar, e que possamos usufruir o máximo de tudo que aqui hoje será oferecido nesta casa. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E agora vamos ouvir a leitura da nossa colega Rosana. Transitoriedade, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas na terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria mediar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os invólucros antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós, outros, como portas de vida e redenção. E agora vamos convidar a nossa companheira Adriana Sarmento, que vai trazer a palestra Consultas. Nós agradecemos ao convite que a casa nos faz, nos concedendo mais uma vez a oportunidade de nós juntos estudarmos, trabalharmos e servirmos. Em especial, e em primeiro lugar, acima de tudo, agradecemos a Deus pela vida e pela presença de Jesus, nosso Mestre, que veio a esse mundo nos ensinar os caminhos que devemos seguir.
que o Senhor Jesus possa nos inspirar, possa nos auxiliar e nos ajudar nessa fala de hoje. Nós vamos iniciar nesse tema de hoje, titulado Consultas, recordando o livro Justiça Divina, que fala para nós que, se nós acreditamos, né, nas entidades angélicas, que vêm sempre nos amparar, principalmente quando vem nos oferecer todo esse amparo, toda essa assistência, servindo a divina providência que nos ampara e que nos auxilia, nós vamos pensar também nessa gratidão que temos a Deus por nos conceder toda a oportunidade no mundo, de todas as formas, posicionando o Sol, posicionando o planeta Terra e todos os outros, para que possa manter a nossa vida aqui neste mundo, para que possa manter a vida não só de nós, seres humanos, mas a vida de toda criatura, até daqueles mais pequeninos e minúsculos seres que rastejam pela terra. Todos eles, em momento algum, são esquecidos pelo Pai, mantidos pelo sol, pela luz, pela chuva, pelo alimento que lhes é necessário de toda a ordem. Deus, na sua bondade, acaba por nos ajudar de formas que às vezes nós nem imaginamos, né? Quando porventura ele observa um abismo e acaba por colocar águas nesse abismo e transforma esse abismo numa cachoeira. Quando porventura criou as fontes e elas então vêm e trazem água, vida, matando a sede e nutrindo não só a terra, as plantas, mas aos animais irracionais e a todos nós também. Assim como também o Pai busca e coloca no espaço os astros que iluminam nossa noite, que nos trazem tanto bem. As flores, que muitas vezes têm os seus espinheiros, também nelas Deus coloca flores para poder nos embelezar a vida. Então podemos dizer que, se porventura as roseiras têm espinhos, também podemos dizer que os espinhos também têm as suas rosas. A nossa vida não é só de dificuldades e amarguras, mas tem muitas coisas boas também. Então, se dentro da natureza, falando das coisas materiais, nós podemos observar todo esse cuidado divino para com todos nós, nós também podemos observar quanto aos nossos pensamentos, né? Deus procurando, muitas vezes, nos extinguir os pensamentos que não são bons, nos alimentar com bons pensamentos, de alguma forma. Dessa forma, então, porventura, pais e mães acabam sendo conduzidos por Deus para poderem conduzir bem os seus filhos, para que eles possam receber uma boa educação, uma boa nutrição de pensamentos e de sentimentos. Professores que vêm tirar a nossa ignorância, nos ensinando já a traçar uma linha, a fazer uma letrinha do alfabeto, a fazer as vogais. Então, eles vêm nos auxiliar para tirar de nós esse desconhecer. Os médicos que surgem vêm para nos aliviar e muitas vezes para nos curar das doenças. Assim, então, nós vamos encontrar no mundo muitas almas generosas que vêm até nós para nos ajudar em nome de Deus, em nome do Cristo, para nos amparar. Assim, então, os espíritos benevolentes, eles buscam algum caminho para poder vir aqui nos ajudar, para nos assistir. E, de toda forma, nós aprendermos
a respeitar a vida, a nos respeitarmos uns aos outros, a respeitarmos a natureza divina, a respeitarmos a nós quando cuidamos de nós para podermos viver bem, para podermos crescer em espírito, nós também estamos, de toda forma, nos respeitando quando buscamos não errar em respeito a nós, para que nós possamos crescer e cumprir as leis divinas. Quando nós buscamos nos respeitar, quando buscamos tratar bem ao outro. Então, nessa condição que a vida nos oferece, nós vamos então acabando por refletir a mensagem do Cristo para que nós possamos vivenciá-la, para que nós possamos oferecer o melhor de nós no dia a dia que nós vivemos. O nosso título de hoje é consultas, né? É consultas. Então, nós vamos chegar nessa consulta para que vocês possam, assim, assimilar ainda melhor o que nós queremos transmitir. Então, dentro desse tema consultas, observando a bondade divina, nos amparando na natureza, com a água, com o sol, com o calor, com o frio necessário, com toda a proteção que necessitamos, com a certeza que os benfeitores estão aqui nos auxiliando, cabe nós fazermos a nossa parte, ajuda-te que o céu te ajudará. Aqui, então, nos encontramos nesse tema consultas, que vem do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 43, recordando as consultas que devemos fazer, em primeiro lugar, ao nosso Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós encontramos dificuldades na vida, encontramos, às vezes, o que vamos chamar de problemas graves, situações extremamente delicadas na vida. E nós, na inocência, na boa vontade, acabamos por buscar socorro num amigo, num parente, que às vezes também está vivendo um problema deste tamanho. E por mais boa vontade que tenha, às vezes tão mergulhado, às vezes até na mesma situação, talvez não consiga nos ajudar tanto quanto gostaria. Talvez nós não consigamos ajudar tanto ao outro quanto nós gostaríamos de amparar, porque nós temos as nossas limitações. Não é que não é para procurar o outro, mas, em primeiro lugar, a nossa consulta maior tem que ser com o maior, tem que ser com Cristo, com o nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos trazer algumas lembranças de consultas feitas ao Cristo. Quando lá em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13, conta assim: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os discípulos. Os publicanos e os pecadores, sentando-se à mesa com Jesus. E os fariseus, então, vendo aquilo, perguntaram, né? Por que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Onde já se viu sentar com publicanos e pecadores à mesa para se alimentar? Perguntaram aos discípulos. Jesus, porém, ouvindo, disse a eles, nem aguardou que os discípulos respondessem. Ele tomou a palavra e respondeu: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Isto, porém, digo, ide e aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E fazendo uma pausa para uma reflexão, vamos pensar. Se Deus busca os doentes e não os sãos, porque são os doentes que precisam de médico, e se Ele busca os pecadores para se arrependerem e alinharem no caminho, então fiquei pensando, Jesus subiu ao monte e pregou para o povo. Jesus visitava lares e pregava àquelas famílias. Jesus se reunia em particular com os discípulos para falar um pouco mais profundo com respeito à boa nova que estava nos trazendo. Jesus deixou sua mensagem através dos discípulos para que chegasse até nós
pelo livro que conhecemos como Boa Nova, Novo Testamento, e pelas mensagens que a doutrina espírita, pelos seus benfeitores espirituais, vem e trazem a todos nós. Então, fiquei eu pensando, quando fazia essas leituras em casa, quem são os doentes? O Cristo pregou para todos, e ele falou que ia pregar para os doentes. Quem são os pecadores que precisam se arrepender? Mas ele falou para todos e deixou a mensagem para todos desse planeta. Então, não tem como nós não pensarmos em nos incluirmos nestes doentes, nestes pecadores que precisam de arrependimento. Mas o arrependimento pela mudança de comportamento, para que o nosso comportamento agora possa ser mais alinhado com as leis divinas. Sabe quando a gente sai assim de carro e pega o celular e coloca lá no Google Maps ou no Waze? Aí eu boto lá assim, Fabem, né? Aí eu me distraio no meio do caminho e entro assim a umas 5 quadras antes dessa, porque lá tem alguma coisa que eu acho muito interessante. Aí o GPS começa assim, a me falar que não, que não, que não, siga em frente, entra no quilômetro depois do quilômetro 27, siga em frente. Mas se eu não entrar, ele vai traçar uma rota nova para que eu volte de novo, para que eu consiga chegar aqui de alguma forma. Mas não vai me punir por causa disso, só vai realinhar. Ele fala assim, recentralizar. Eu clico em recentralizar, ele me coloca no caminho de novo para eu conseguir chegar aqui. Os benfeitores estão buscando nos recentralizar para a gente pegar o caminho certo. Porque muitas vezes a gente está querendo pegar um atalho, uma distração. Às vezes nos distraímos e pegamos uma ruazinha errada, mas eles vêm e nos realinham de novo. Nós acabamos fazendo um caminho mais longo, porque se eu poderia chegar aqui, eu dou um monte de volta, depois eu tenho que voltar para cá para pegar o caminho de novo. Mas dá. Mas dá. Então, nós reencarnamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vem o livro dos Espíritos e nos fala, quantas vezes vamos reencarnar? E os benfeitores nos dizem, tantas quantas forem necessárias. Mas isso não significa que se eu posso reencarnar 2.000, que eu vou reencarnar 2.000. Se eu fizer um esforçozinho, eu posso chegar no caminho da felicidade com 1.000, com 1.500. Eu estou brincando com o número, não sei se é isso não, tá, gente? Mas assim, por que que eu vou retardar tanto chegar na felicidade se eu posso ter muito mais tempo de vida de felicidade do que muito mais tempo de vida de tristeza para poder ter um tanto de felicidade? Se eu posso diminuir o tempo de sofrimento, recentralizando o meu caminho, por que que eu vou deixar no caminho longo de dores, de falsas alegrias, porque eu sei que lá na frente eu ainda vou poder reencarnar quantas vezes forem necessárias? Mas talvez elas vão ser mais dolorosas, talvez elas vão ser mais difíceis, talvez vão exigir muito mais de nós. E eu fico pensando, será que nós vamos querer cumprir aquilo que foi programado para esta existência? Porque surgem algumas coisas nessa existência que pode ser que, porventura, nós venhamos a falar assim, isso aqui eu vou deixar para a próxima, isso aqui não está dando não. Quer dizer, além de para a próxima ter o que já é para a próxima, nós estamos colocando mais alguma coisa, mais um pesozinho, porque agora eu não estou com vontade de fazer. E por não estar com vontade, eu vou acrescentar peso na próxima existência, que eu já tenho outros débitos para poder resgatar. Não é punir, é causa e efeito. Se o aluno não estuda, não é que a professorinha não gosta dele. Ela vai ver que ele não fez a pontuação adequada para passar de ano. Ela tem uma lei para cumprir, ela tem normas para seguir, regras para seguir. Então, não é que não gosta, não é que Deus vai punir, mas é uma consequência. Se eu aprendo, eu passo. Se eu não aprendo, eu estudo de novo para poder aprender. Aprendi? Então agora eu passo adiante, né? Então, assim, a mensagem vem exatamente quando Cristo nos fala que ele veio para os
doentes. E nós somos esses doentes da alma nesse grande hospital que o Cristo vem nos oferecer. Quando recebemos de Deus aquela primeira massa para poder dali começar como co-criador com o Pai, construir o nosso planeta. Olha a grandeza do Cristo, construir um planeta com clima, com estações do ano, com a parte continental, com os mares, com todas as espécies evoluindo. A gente faz um cortezinho, fecha, gente, e fica bom. O cabelo cresce, a gente corta, ele cresce, a gente corta. Mas o da sobrancelha não cresce igual o daqui. Já imaginou que tortura seria? É tudo muito bem planejado, tudo bem organizado. Mas tudo isso para quê? Para nós habitarmos o planeta e crescermos em espírito. Não é parque de diversão. É um trabalho imenso que os engenheiros siderais, que os colaboradores do Cristo, espíritos de altíssima evolução têm, para criar um planeta, sustentar no universo, fazer ficar girando certinho em torno do Sol, na distância certa, que vem esse calor que está, mas que não vai tostar a nossa pele, que vem um frio necessário, mas que está tudo bem, na medida do que a gente aguenta, tão somente para nós habitarmos e aprendermos a conviver uns com os outros, sermos caridosos uns com os outros e amarmos uns aos outros. Não é para pensarmos mal, nós não viemos para cá. Não é para agirmos mal, nós não viemos para cá para agir mal. Então é todo esse trabalho imenso para nós chegarmos aqui e falar assim, não quero fazer isso não, eu quero me divertir, eu quero curtir a vida, né? Quero porque eu quero, não quero outra coisa não. Nós vamos perder tempo. Nós vamos adiar uma felicidade esplendorosa que nos aguarda, que é aquela que o Cristo vive, que é aquela que os benfeitores que não chegaram na condição do Cristo, mas que já caminharam bastante, chegaram até agora e desejam que nós estejamos com Ele. Fala do Cristo no Evangelho. Onde eu estou, eu quero que vocês também estejam comigo. Quer dizer, eu quero que vocês vivam a mesma paz, a mesma felicidade que eu vivo. É por isso que eu ensino a vocês o que eu tenho que ensinar. E faço de tudo para que vocês aprendam, para que vocês possam chegar aqui onde eu estou. Mas nós, muitas vezes, por teimosia, né, nós acabamos agindo assim, meio que de contramão, né? No livro Boa Nova, conta que Jesus havia terminado uma de suas pregações lá na praça pública e ele percebeu um alvoroço lá na multidão e alguns populares estavam meio exaltados, gritando e levando uma mulher, né, convidando Jesus para que ele fosse o juiz daquela situação, né? E Jesus falou que não seria juiz, né? Ele não está aqui para ser juiz de ninguém. E às vezes a criatura humana, às vezes até se confunde, né? E pensa em ser juiz do outro, né? E Jesus falou que não, que ele não é juiz de ninguém, né? Então, se ele não é, quem somos nós, né? Então, com muita serenidade, Jesus vem e fala então para o povo com relação àquela mulher. E vira para o povo e fala assim, já que eles queriam apedrejá-la, né? Porque ela havia sido pega em erro. Então ele falou, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aquele que estiver sem pecado. E começou a escrever na terra. Esse escrever na terra, alguns estudiosos dizem que se justifica lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 13, quando fala assim, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, terra com T minúsculo. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas.
Alguns dizem que Jesus escrevia na terra o nome daqueles que também haviam cometido erro, muitas vezes com aquela própria mulher ou outros erros. E dos mais velhos para os mais novos, se aproximavam do Cristo, lia o que ele escreveu e saía. E foram saindo um por um, e Jesus escrevendo. E ele lia, vinha o outro, Jesus escrevia, a pessoa ia embora. Importante o que ele escrevia ali, né? Porque a pessoa ia embora, né? Quem de nós nunca errou? Que atire a pedra aquele que nunca cometeu nenhum pecado. Então, aos poucos o local ficou deserto e Jesus então falou: mulher, onde estão os seus juízes? Porque eles queriam ser juízes da mulher, né? Onde estão os seus juízes? E a mulher, com um olhar, respondeu que não tinha mais ninguém, tinha ficado só ela. Aí Jesus falou: ninguém te condenou? Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E então, os discípulos ficaram incomodados. E como o nosso título hoje é Consultas, eles consultaram ao Cristo, perguntando: Senhor, mestre, por que não condenastes a meretriz da vida infame? E Jesus falou assim para eles: mas quais as razões que vocês estão aduzindo em favor dessa condenação? E começou a conversar com eles. Vocês sabem o motivo das atitudes dessa mulher que se prostituiu? Vocês conhecem o motivo pela qual ela agiu assim? Vocês, porventura, teriam sofrido a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no caminho. Olha como nós não conhecemos nem tão bem a nossa vida quanto mais a do outro, né? E Jesus continua: não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes. E a criatura humana querendo condenar o que não conhece, desconhecendo a dor do outro. Aquela dor que às vezes existe no nosso coração, que só nós sabemos, aquela coisinha que nós nunca contamos para ninguém, aquilo que é só nosso, que só nós carregamos. Deus sabe, o Cristo sabe. E ninguém mais sabe. E alguém chega às vezes perto da pessoa e fala assim: você está bem? Aí a pessoa disfarça: não, estou ótimo, estou bem e tal. Mas aquilo na alma está incomodando, mas cabe a ela, não cabe contar para mais ninguém. Mas Jesus sabe, conhece as nossas dificuldades e compreende as nossas dificuldades. Ele não coaduna com o erro, mas compreende as nossas dificuldades. Então, Jesus continua falando para os discípulos: não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo que esta jovem traz. Quer dizer, seria agravar ainda mais um sofrimento. Já sofria o escárnio de todos à sua volta. Ainda viria o povo condená-la sem conhecer as suas dores. E ele continua: há sacerdotes da lei, magistrados, filósofos, que prostituíram suas almas por preço muito mais baixo. São palavras de Jesus, esse texto não é meu, tá? É do Boa Nova. Depois ele continua: o mundo está cheio de túmulos caiados. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca àquela mulher, ou sequer uma manifestação de carinho à sua alma angustiada. Passe a necessidade do pão e do alimento. Não receba um olhar carinhoso de ninguém, uma palavra amiga,
uma mão sincera no ombro. Será que nós daríamos conta e em nenhum momento não nos irritarmos, não sermos intolerantes, mantermos os pés no chão com a postura reta? Será que em nenhum momento nós teríamos de algum desajuste de alguma área que nos fosse mais frágil? Então, Cristo leva os discípulos a refletirem. Querem condenar uma vida que vocês não conhecem. Todos nós temos um porquê. Todos nós temos uma causa para que esse efeito aconteça. Mas a consulta dos discípulos foi ao Cristo, né? E da mesma forma, esse título Consultas que Emmanuel trouxe foi exatamente dessa passagem desta mulher. Quando o Cristo foi chamado para ser o juiz, né? E eles disseram assim: é na lei que nos manda matar, é na lei de Moisés que nos manda tais mulheres sejam apedrejadas. E então eles perguntam ao Cristo: tu, pois, que dizes? Foi quando então Jesus respondeu: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então a consulta é essa, é perguntarmos ao Cristo: tu, pois, que dizes? Senhor, eu estou vivendo tal situação. Cada um de nós aqui tem uma situação particular. Exatamente está acontecendo algo a cada um de nós em particular. Seja pequeno, médio ou grandioso, mas está acontecendo. A pergunta, a consulta é essa: questionarmos ao Cristo. Tu, pois, Senhor, que dizes? A lei dos homens diz para eu fazer isso. Alguém com quem eu conversei me disse para fazer aquilo. Eu gostaria de agir de tal forma. Mas, Senhor, tu, pois, que dizes? O que o Senhor me diz que eu devo fazer? Como eu devo agir? E a doutrina ensina que a lei foi escrita por Deus em nossas consciências, quando Ele nos criou. Se nós observarmos uma criancinha pequena, pode ser um bebezinho, se nós colocarmos aqui, se ele faz uma coisa errada, o que ele faz na hora? Olha para a mãe, olha para o pai, faz aquela carinha assim. Sabe que está errado. É um espírito reencarnante. Não é ninguém que está começando agora, é alguém que tem uma história de acertos e de equívocos também. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado. A nossa consciência acusa. Quando nós conversamos com alguém e falamos algo distraidamente, às vezes pela ansiedade de querer falar muito, né? Às vezes não consegue se conter e acaba falando alguma coisa assim, escorrega, a consciência acusa na hora. A gente para assim, mas aí já falou. Mas não tem problema. Porque quando nós percebemos que foi um equívoco, cabe-nos a quê? Poxa, não devia ter falado isso. Numa próxima situação, eu vou me cuidar para que eu não dê esse deslize de novo. E assim, nós vamos nos vigiando, né, naquele vigiai e orai, e vamos aos poucos recentralizando os nossos sentimentos, colocando de volta no caminho os nossos sentimentos, para que nós possamos ter atitudes mais alinhadas com as leis divinas. E daqui a pouco, então, de forma espontânea, nós estaremos agindo de forma mais correta. E uma outra coisa é que vai precisar ser cuidada, porque a maioria já foi tratada por nós. Porque nós estamos com o nosso foco voltado para cuidarmos do que pensamos, do que sentimos e do que falamos. Quando aconteceu o lava-pés, né, nós vamos recordar essa simbologia dos pés. A simbologia dos pés, pés é o quê? É base.
é a nossa base, né? Então, a simbologia dos pés é a base. O Cristo, naquele momento, ele tirou as suas vestes, se cobriu, né, com um pano, e dali começou a lavar os pés dos discípulos, lavar as suas bases e enxugar com aquilo que o cobria. Toda uma simbologia dele enxugando, limpando as nossas bases. Emmanuel fala que as nossas bases são os nossos sentimentos. Então, esse lava-pés é o Cristo na simbologia de lavando os pés nossos, lavando as nossas bases, ele está querendo lavar os nossos sentimentos. Os doentes precisam de médico e não os sãos. Os nossos sentimentos precisam ser lavados, porque às vezes o Cristo encontra ali uma poeirinha, uma sujeirice, então ele quer lavar. Só que ele tira daquela veste com que o cobria, aquele pano que estava cingindo ele tira, porque ele tirou as suas roupas e se cingiu com um pano. Mas ele utilizou daquele pano que o cobria para enxugar os pés dos discípulos. Aquilo que o cobria. Vamos pensar, o que nos cobre, o que nos protege, que nós podemos utilizar para lavar os nossos sentimentos, senão as próprias leis divinas, os próprios mandamentos do Cristo, o próprio Evangelho. Eles vão ser aquilo com que vai nos lavar os sentimentos e vai nos cobrir, vai nos enxugar a alma dos nossos próprios erros, livrando nós mesmos dos nossos próprios erros. Então, nessa permissão, rogando ao Cristo que Ele lave os nossos pés, que Ele cuide de nós, que Ele nos ampare a todos nós, pedimos ao Cristo essa confiança que nós precisamos ter na alma, esse confiar mais que é necessário nós termos na alma, de nos entregarmos mais ainda nesta vida, neste proceder que é necessário para que nossos sentimentos sejam lavados, para que as nossas bases sejam lavadas. Permitirmos que as nossas bases sejam lavadas. Abrirmos mão de algum comportamento nosso, abrirmos mão de algum pensamento nosso inadequado, porque nós já conhecemos o Evangelho. O caminho que temos para seguirmos. Então, se insiste muitas vezes em fazer de novo. É quando o pai e a mãe orientam e fala, não põe o dedinho ali porque dá choque. E a criança talvez pense, o que é choque? Vou botar e coloca o dedinho. E coloca às vezes de novo. E daqui a pouco, se não botar aquela proteção, ela vai colocar de novo. Somos nós ali nessa infância espiritual ainda, reincidindo num erro que nós já sabemos que não é correto nós fazermos. Se existem as leis humanas para nos mostrar o caminho do que é certo, então vem e nos multa, vem e nos penaliza para que nós possamos realinhar a nossa conduta. Muito maior do que as leis humanas e perfeitas são as leis divinas. Precisamos nós nos despojarmos deste querer fazer o que eu quero na hora que eu tenho vontade, para deixarmos-nos mais confiantes na mensagem do Cristo. E quando os discípulos perguntaram ao Cristo o que é confiar, Jesus fala que é ter otimismo e coragem. E eles perguntam, mas o que é ter otimismo e o que é ter coragem? E Jesus então responde, ele fala assim, otimismo é a coragem educada. Não é sair fazendo as coisas, eu tenho coragem, eu vou fazer qualquer coisa, não. Otimismo é a coragem educada. E coragem é o otimismo em preparo.
Otimismo é a coragem educada. É uma coragem educada. Educar a coragem é ser otimista, não é agir de forma cega. Ah, eu sou otimista, então eu vou com a cara e com a coragem, como se diz, né? Não. É coragem educada, raciocinada, alinhada. Isso é otimismo. E coragem é ter otimismo, mas em preparo, em educação, em raciocínio. E confiança é a união de tudo isso. Então, quando o tema nos fala para nós consultarmos o Cristo e perguntarmos: e o Senhor, que dizes? Quando Saulo perguntou ao Cristo na estrada de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento difícil nosso, perguntarmos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação que está me acontecendo, porque eu não sei como agir. Eu não sei o que fazer. Eu não sei qual caminho tomar. Eu vou dormir agora, Senhor, mas eu peço que me leve em espírito para ambiente onde eu possa ser orientado, onde eu possa ser conduzido, onde meu coração possa ser acerenado, acalmado, onde os benfeitores, meu anjo guardião, possa me dizer e me orientar que caminho eu devo seguir. Me mostra, me dá uma luz nessa estrada para que eu não tropece de novo, eu não quero errar. O que o Senhor quer que eu faça? E mais, me fortaleça para que eu consiga fazer o que o Senhor quer que eu faça. Meus queridos, essa é a consulta que devemos fazer. Não deixarmos de conversar com os parentes, com os amigos, de forma nenhuma. Mas, acima de tudo, consultarmos ao Cristo, dizendo: Senhor, que queres que eu faça? E então vem Paulo, quando escreve na segunda carta ao Timóteo, diz assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. E perguntarmos: e tu, Senhor Jesus, que dizes? Que caminho devo tomar? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos inspire, que Ele nos mostre a melhor direção para cada um de nós individualmente e que nós possamos perceber essa orientação e mais, confiarmos, termos otimismo, termos coragem para poder seguir aquele caminho que talvez não seja o que desejamos, mas que é o melhor para nós. Que Deus nos abençoe, muita paz para todos, uma boa tarde e muito obrigada pela possibilidade de trabalho e de estudo nessa tarde tão agradável. Muita paz a todos. Muito obrigada, Adriana, por essa bela palestra. Vamos continuar agora. Final, e depois nós vamos seguir com o passo com a nossa amiga Fátima. Querido Mestre Jesus, diante de tantos ensinamentos, queremos pedir ao Senhor, nos perdoe por não precisar. Queremos agradecer, Senhor, tanta paciência, tantos ensinamentos, diante da nossa querida Adriana, que nos trouxe, e inebriados por essa informação. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe durante toda a semana e que nos lembre sempre de consultá-lo. Afinal, é o que mais precisamos. Agradecemos desde já. Muito obrigada. Que assim seja.